novo, tá? Tá dormindo, né? Tá dormindo. Boa noite, pessoal! Boa noite, todo mundo presente. Boa noite, Letícia. Boa noite, Andréia. Boa noite a todos que fazem parte desta quarta-feira com o Evangelho no Ar. Tudo Boa bem? noite. Boa noite, tudo bom? E vocês? Tudo jóia. Graças a Deus, tudo bem. Bom, estamos começando então mais uma quarta-feira. Hoje é dia 5 de novembro, são exatas 8h31 da noite e nós estamos iniciando mais um dia de Evangelho no Lar. Evangelho no Lar é aquele momento em que nós, como um livro de estudos do Evangelho de Jesus, seja ele qual for, de qual religião for, podendo ser até mesmo a Bíblia, que entendo que é utilizado por todas as religiões. Nós aqui utilizamos o Evangelho segundo o Espiritismo, mas qualquer livro que fale sobre os ensinamentos de Jesus, onde nós iniciamos com uma pequena prece, fazemos a leitura de um trecho pequeno, comentamos sobre esse trecho, fazemos vibrações de bondade, de amor para todas as pessoas que necessitam, encerramos com mais uma prece, e sempre no mesmo dia e no mesmo horário, com o intuito de avisar a todos que nesta casa Jesus habita. Exatamente, que Jesus faz parte desse lar. Em comunhão com isso, pedimos para que cada uma das pessoas coloque um copinho com água, para que a espiritualidade possa se fazer presente, possa abençoar essas águas, fluidificar, energizar, para que a gente possa ter um remedinho de ânimo para continuar a nossa semana, tá bom, pessoal? Vou aproveitar que eu já estou aqui nesse embalo e hoje eu vou fazer a prece inicial, agradecendo mais uma vez a presença de todos que nos acompanham, que fazem parte dessa corrente no bem, desse Reflexões no Bem, agradecendo ao nosso Pai de infinita bondade e amor por tudo que Ele nos tem oportunizado, por tudo que Ele nos tem permitido, que nós possamos ter muita sabedoria e enxergar os desígnios do Pai, porque Ele nos auxilia e nos põe novas oportunidades todos os momentos em nossa frente. Então, Pai, fica conosco, não só hoje, mas todos os dias da nossa vida, que assim seja. Que assim seja. Muito bem, então vamos ver o que a espiritualidade nos manda de texto nesta noite. Eu abri no capítulo Sede Perfeitos, capítulo 17. E o item que foi aberto foi Instruções dos Espíritos, o Dever. Esse nós já lemos? Acho que não. Nós já lemos tantas coisas que toda vez que você abre, eu falei, já ouvi isso em algum momento. Então vamos lá. Achou aí, né? Achei. Item 7. O dever é a obrigação moral, primeiro consigo mesmo e em seguida com os outros. O dever é a lei da vida. É encontrada nos mais íntimos detalhes, assim como nos atos elevados. Não quero falar aqui senão do dever moral, e não daquele imposto pelas profissões.
Na ordem dos sentimentos, é muito difícil o dever ser cumprido, porque está em contradição com as seduções do interesse e do coração. Suas vitórias não têm testemunhas, e suas derrotas não sofrem repreensão. O dever íntimo do homem é entregue a seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, esse guardião da probidade interior, adverte-o e o sustenta. Mas muitas vezes ela permanece impotente ante os sofismas da paixão. O dever do coração, observado com fidelidade, eleva o homem. Mas como determinar com precisão esse dever? Onde ele começa? Onde termina? O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou repouso do vosso próximo. Termina no limite em que não quereis ver ultrapassar a vossa felicidade e vosso repouso. Deus criou todos os homens iguais frente à dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou esclarecidos, sofrendo devido às mesmas causas, para que cada um julgue com clareza o mal que pode fazer. O mesmo critério não existe para o bem, infinitamente mais variado em suas expressões. A igualdade perante a dor é uma sublime previdência de Deus, que quer que seus filhos, instruídos pela experiência comum, não cometam o mal argumentando com a ignorância dos seus defeitos. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. É austero e dócil, pronto a dobrar-se às diversas complicações. Permanece inflexível diante das suas tentações. O homem que cumpre seu dever ama a Deus mais do que as criaturas, e as criaturas mais a si mesmo. É, ao mesmo tempo, juiz e escravo da sua própria causa. O dever é o mais belo florão da razão. Depende dela como o filho depende da mãe. O homem deve amar o dever, não porque o preserve dos males da vida, dos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque dá à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever cresce e irradia sobre formas mais elevadas a cada uma das etapas superiores da humanidade. A obrigação moral da criatura com Deus nunca cessa. Ela deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceitam o esboço imperfeito, porque quer que a beleza da sua obra resplandeça diante dele. Lázaro, Paris, 1863. E aí, gente? É, O dever uma que ele bela fala, lição, né? o dever que ele fala é mais como obrigação moral, né? Como a parte moral. É isso? É. É o dever que a gente tem para conosco mesmo, né? Em primeiro lugar, né? Eu tenho o dever de ser uma pessoa boa, eu tenho o dever de me amar, entendeu? Primeiro eu tenho que praticar essas coisas comigo, depois com os outros, né? Mas sempre sendo pessoas de boa moral, de boa índole, né? É mais assim, aquela coisa, você tem o dever de ser uma pessoa boa. Lógico que não necessário. No meu caminho eu vou trilhar sempre o bem, né? Mas a gente sabe que o dever é esse. Moral, de ser pessoas de bem, que se respeitam, que respeitam o outro. Esse é o dever do ser humano, né? E Sim. aí a gente sabe que durante a nossa caminhada existem muitos tropeços, né? Nem sempre eu consigo ser essa pessoa que eu deveria ser, né? Eu entendi isso. Tropeços, tentações, por isso que ele fala que tem o livre-arbítrio, né? Que a pessoa vai por É, onde quer, mas deveria seguir o dever, né? é isso aí. Eu confesso que eu ouvi esse texto e no final eu até dei uma respirada mais profunda aqui, porque assim é inspirador, né? Porque ele diz para a gente ali que o que nós temos que cumprir nesta encarnação, nós já sabemos.
está dentro de cada um de nós, né? E que é exatamente esse dever que ele diz ali. Porque eu achei legal que uma hora ele disse ali no texto, o dever ele motiva, o dever ele te inspira, o dever faz você querer seguir adiante, mesmo com todas as dificuldades que você estiver enfrentando no seu caminho. Ou seja, de certa forma, eu acho que eu subentendo nesse texto aí, que a gente mesmo já escolheu tudo que a gente vai passar, né? Então, quando a gente tem aqueles momentos turbulentos, aquelas dificuldades, a gente já sabe que isso ia acontecer de alguma forma, né? Então, por mais que a gente queira desistir, por mais que a gente queira cair, por mais que a gente queira deixar para lá, algo dentro da gente nos motiva e nos impulsiona para que a gente não desista, para que a gente sempre continue, para que a gente esteja sempre andando em frente, tentando não cometer os mesmos erros, como bem disse Letícia aí, tentando ser melhores do que o que nós fomos até hoje, né? Obviamente que ainda vamos cometer muitos erros, isso é óbvio, porque nós estamos aqui para aprender e esse mundo é cheio de tentações, mas a gente não desiste, né? Até aquele lema do brasileiro, que a gente dá risada até quando ouve, mas que diz assim, né? Brasileiro não desiste nunca, não é assim que eles falam, o lema dos brasileiros? E essa é uma coisa muito do brasileiro mesmo, a gente dificilmente desiste, né? A gente cai e levanta, e a gente vai sempre em frente, aos trancos e barrancos. Às vezes aos trancos e barrancos, mas a gente nunca desiste, né? E eu acho que foi isso que eu ouvi nesse texto aí do dever que o Lázaro trouxe para a gente. E pensou que o Lázaro escreveu sobre isso em 1863. Nós já estamos em 2025, 1863 são 147, 150, 60, 170 e poucos anos de distância, e ele já disse o que a gente vive hoje ainda. E uma coisa que eu achei legal que ele fala aqui o dever do coração eleva o homem. Como determiná-lo, né? Porém, com exatidão. Onde começa, onde termina, o dever principia para cada um de vós, exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo, né? Então, o meu dever vai até onde? Até o limite do outro, né? Quando eu não atrapalho, quando eu não prejudico, quando eu não interfiro na felicidade do outro, né? Isso é muito legal. Até onde eu posso ir, né? Até onde eu não interferir no outro. Porque cada um tem um livre-arbítrio, né? Então, o meu dever é comigo, em primeiro lugar. O outro, eu até posso interferir com as minhas atitudes. Não querendo que ele faça o que eu faço, né? Eu percebo isso. Na verdade, eu entendo que a maior forma da gente contagiar o outro é fazer a mudança em nós mesmos, né? Quando a gente muda, o mundo muda, né? Também é um outro ditadozinho aí que a gente ouve. Você muda e o mundo muda. Porque, na verdade, o mundo ele é o que é. O que acontece quando a gente muda é que a nossa visão de mundo ela é diferente Mudou. do que a gente tinha antes, né? Então, e se a gente pensar em Jesus, que foi o nosso guia e modelo, né, Lê? Jesus, ele foi o grande exemplo vivo, né? Porque até então nós tínhamos grandes filósofos que viam premonições, tivemos Moisés que veio e fez tudo o que fez, mas Jesus, ele viveu ali, né? Sentiu na pele tudo aquilo que nós sentimos. E ele foi muito claro quando ele disse que a única forma de chegar ao Pai era seguindo ele, né? Que ele é o nosso modelo e guia. E quando a gente pensa em Jesus, a gente pensa só em amor, em bondade, em perdão. A gente não vê outras coisas em Jesus, né? Jesus sempre calmo, sempre com aquele sorriso estampado no rosto, aquele olhar amoroso que abraçava todo mundo que chegava para próximo dele, né? Então, eu acho que
A ideia é isso, o dever de cada um de nós é esse, né? Nos conhecermos, nos amarmos, amarmos uns aos outros. E esse ponto, Lê, que você frisou é muito importante, né? Até onde eu não interfira na vida, nas decisões e nas escolhas de ninguém. Porque quando eu faço isso, eu tomo também para mim a responsabilidade do outro, né? A gente pode até meter o bedelho lá na escolha do outro, mas as consequências também vão ser divididas comigo, não é assim que funciona? Porque senão ia ser fácil, né? É, A gente vai lá, manda e desmanda na vida do outro, e na hora que o outro padece lá, ele padece sozinho, aí ia ser sozinho, fácil, né? exatamente. É isso que a gente não tem noção. A gente acha que pode mandar e desmandar na vida do outro, e nas consequências a gente não vai precisar estar com ele, mas a gente vai estar, né? Verdade. Por isso que quando Jesus resumiu lá o amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, ele disse que estava resumida todas as leis e todos os mandamentos, inclusive dos profetas, né? Porque nesses dois mandamentos se resume tudo mesmo, né? É. Muito bom. Esse capítulo é qual? É o Sede Perfeitos, né? É ser perfeito. Sede Perfeitos. É, Capítulo Sede Perfeitos. é o capítulo 17. Acho que estamos um pouco distante disso, né, meninas? O que vocês acham? Oi? Com certeza, né? Senão não estaríamos aqui Estamos um pouco distante de de ser sermos perfeito. perfeitos, né? Opa! Mas estamos na caminhada, isso que Na importa. caminhada. Isso aí. Cada vez tentando subir um degrauzinho. É, Infância, né? Ainda estamos na infância do nosso espírito, né? é. Mas a gente pode se sentir orgulhosas, né? Porque a gente está se dedicando a querer ser um pouquinho melhor, né? Diferente de outros que ainda estão parados, pensando, julgando, né? Não que a gente não faça isso, mas a gente ainda para estudar. A gente sabe por onde ir. Às vezes tem pessoas que, vamos dizer assim, são ignorantes, né, no assunto, e aí não tem como evoluir, ela não entende. Mas eu acho que aqui cabe bem dizer que é o nosso dever, né, ser melhor do que ontem, né? Porque nós estamos estudando. A gente lê a palavra de Cristo, né? Então não tem como você fugir. Dizer, eu não tenho conhecimento. Não, nós temos. Aí eu acho que é pior ainda, né? Porque, tipo, você sabe por que você está fazendo, por que você está julgando. Então, legal isso. Acho que a gente está evoluindo. Isso importa. Com certeza, Lê. Eu acho que isso já é um grande passo, né? Um grande passo. A gente até comenta nos estudos que eu costumo fazer também, na casa espírita que eu frequento, que muitas vezes a gente vai cometer os erros, né? Mas o fato de você cometer aquele erro e você já ter a consciência de que foi um erro e que na próxima você tem que estar mais atenta, você tem que tentar não cometê-lo, você tem que tentar ser melhor. Na maior parte das vezes, se a gente parar para pensar sobre julgamentos, né, ou sobre fofocas, que é uma coisa muito natural, né? Hoje em dia, muitas vezes, a gente segura a boca antes de falar, né? Antes de levar a maledicência. Outro dia mesmo, Evita, né? outro dia mesmo no serviço, aquele burburinho, um falando mal do outro, um praguejando contra o outro e tal. E aí eu, naquele meio, pensei comigo assim, bom, eu não vou conseguir mudar essas pessoas, mesmo porque cada um está no seu momento. Então, o que é o melhor que eu posso fazer agora? Faço de conta que eu não Fica estou quieta. ouvindo nada e acaba aqui comigo. Não vou levar isso para mais uma pessoa, né? Que eu acho que a gente tem que pensar em tudo isso também, né? Quem estou sendo eu? Porque senão eu chego aqui, falo todas essas palavras bonitas e daí chego lá no meu serviço e fico metendo pau em todo mundo, não vai fazer É, sentido nenhum, né? é por isso que eu falo que a gente já tem uma consciência espírita, né?
Então, nessas situações, como em outras, a gente já pensa antes, né? Lógico, determinado assunto, às vezes você. Mas na maioria das vezes eu penso, e é igual você falou, eu tento não entrar nessa vibração. Eu sou desse tipo, entendeu? Então, assim, se tá tendo qualquer coisa, eu evito, eu não quero escutar, eu fico no meu mundo e ainda rezo pedindo para que essa energia não me, sabe, não me afete. Porque isso já é uma coisa que eu tô aprendendo, que não é legal fazer, né? Então, por que que eu vou fazer se eu já tenho entendimento? Né? Então, é legal porque a gente se coloca, né, no lugar até da pessoa, de quem está sendo falado, porque eu penso assim, se fala de mim, fala do outro, mas eu não entro na mesma sintonia que eles estão. Acho que eu já estou me blindando disso, né? Isso é muito bom e é muito importante também, né? A gente se conhecer para compreender que os nossos estudos estão fazendo a diferença, que os nossos estudos estão, além de entrando na gente, saindo da gente também, que a gente está tentando se esforçar para sermos melhores, para sermos diferentes, para sermos de fato as pessoas do futuro regenerado, né? Para sermos as pessoas regeneradas e estarmos no planeta de regeneração. Muito bem, é isso aí. Muito bom. Chega por Muito hoje. bom. Hoje nós estamos com o Marco aqui conosco, daí a gente já falou o que tinha para falar e acabaremos mais cedo, então. Né? Porque acho que quando tem mais pessoas que vão dando as opiniões, aí acaba ficando um tempo maior, né? E quando menos pessoas estão, tem que prolongar mais a conversa se quiser manter os 30 minutos. Só tá pouquinho. Mas tá ótimo para uma noite de quarta-feira, né? Que estamos mais uma vez reunidos aqui em torno do Evangelho de Jesus, falando um pouquinho sobre o dever de cada um de nós, independentemente de religiões. Sabemos que Jesus queria de cada um de nós que nos amássemos, que nós pudéssemos ser fraternos, que pudéssemos ser respeitosos uns com os outros. E eu acho que esse dever é um que a gente tem que seguir impreterivelmente, né? Sem sombra de dúvidas. Sim. Então, vamos caminhar para o encerramento, fazer nossa vibraçãozinha, nossa prece de encerramento. Você quer fazer? Lê para a gente? Posso? Bora lá, então. Bora lá. Bom, então vamos agradecendo, né? Mais essa noite de estudos, uma noite bem interessantes, que aprendemos sobre o dever, né? Do que temos para fazer, da nossa caminhada, da nossa evolução como seres humanos, como cristãos. Vamos agradecer a essa energia maravilhosa que estava presente hoje, nessa reunião, a todos os espíritos que sempre estão nos iluminando, nos intuindo, né? Para que a gente tenha a clareza nas palavras, no entendimento, que a gente possa levar tudo isso para o nosso dia a dia, para quem convive conosco, que a gente leve sempre essa mensagem de carinho, de amor, de compreensão e de que as coisas na vida têm que ser vividas e aprendidas. Uma boa assim seja. Que assim seja. Seja. Muito bem. Nossa aguinha. Vamos tomar nossa água. Vamos. Muito obrigada pela presença, obrigada, André, obrigada, Letícia, obrigada a todos que participaram. A gente se encontra novamente quarta que vem.
Que todos nós tenhamos uma ótima semana. Não esqueça aí de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com as pessoas que vocês sabem que também gostam de estudar os ensinamentos de Jesus. Obrigada, meninas. Obrigada, Boa tchau. Boa noite, obrigada. Tchau, Boa tchau. semana, tchau. Tchau, tchau.